Então, essa aqui está errada. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que existiu desde o primeiro século. Então, pergunta número 3. Responsáveis pelo cuidado das comunidades locais como pais espirituais. Seu ofício consiste principalmente na ministração regular da palavra, da comunhão e do batismo. O Novo Testamento apresenta muitas características exigidas daqueles que desejam exercer tal ofício, mas o definidor é sua maturidade espiritual. Essa é a definição de A. Apóstolo, B. Presbítero, C. Bispo, D. Diácono ou E. Evangelista. Então, qual que vocês acham? Só antes, eu acho que eu não expliquei isso, acabei não explicando isso na aula, mas ali no enunciado fala que seu ofício consiste principalmente na ministração regular da palavra, da comunhão. Comunhão é a ceia. É uma das linguagens, vai ter várias, como a gente vai ver ao longo da história da igreja. Ela é chamada de Santa Ceia, Ceia do Senhor, Mesa do Senhor, ou também Eucaristia, que é uma das mais comuns, que vem do grego, né, eucaristel, que significa ação de graças, porque é a palavra que aparece lá quando Jesus vai instituir a ceia, ali com os apóstolos. É dito que ele tomou o pão e deu graças, e tomou o vinho e deu graças. Então, Eucaristia. E outra é comunhão, por causa do que Paulo fala em 1 Coríntios, de que a ceia é comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então, é outra palavra para descrever a ceia. Então, essa é a definição do quê? De um apóstolo, presbítero, bispo, diácono ou evangelista. Quase. É que porque os ofícios eles são muito parecidos no caso do bispo e do presbítero. Essa é a definição de um presbítero, porque o bispo ele vai estar supervisionando um conjunto de igrejas, enquanto que os presbíteros vão estar mais próximos nas comunidades locais, em cada igreja, que na época era nas casas, né? A gente não tinha uma igreja só dentro de uma cidade, nós tínhamos várias igrejas, ou seja, várias casas, vários lugares de culto, onde as pessoas se reuniam. E os presbíteros é que cuidavam dessas igrejas, auxiliando o bispo, que cuidava, né, do conjunto, desse conjunto de igrejas, normalmente dessa cidade. Então, é a definição de um presbítero. Pergunta 4 diz: quais as principais causas de perseguição aos cristãos por parte do Império Romano? Então, as principais causas eram normalmente primeiramente, a questão da adoração ao imperador, né? Os cristãos se recusavam a adorar o imperador, e como isso era um elemento necessário para a sociedade civil romana, os cristãos acabavam sendo perseguidos por conta disso. Um outro fator que também contribuía eram maus entendidos a respeito da fé cristã. Então, por exemplo, a gente chegou a comentar sobre isso. Os cristãos negavam a existência dos deuses romanos, e por isso eles eram condenados como ateus, que na lógica faz sentido. Se ele está negando a existência dos deuses, ele é um ateu. E ateísmo era crime no Império Romano. Um outro fator, aí já era muito mal entendido, era muita má compreensão realmente. Então, por exemplo, os cristãos diziam que o pão e o vinho da ceia são o corpo e o sangue de Cristo. Aí os romanos acusavam os cristãos de canibalismo, porque eles estão comendo a carne e o sangue de uma pessoa. Ou então, por exemplo, questão de casamento. Os cristãos diziam que somos irmãos, somos filhos de Deus. E eles casavam entre si. O que é isso? Isso é incesto. Então, e incesto também era crime no Império Romano. Então, todos esses maus entendidos a respeito da fé cristã vão causar essa perseguição por parte do Império. Essas seriam as principais. Quinta pergunta. A conversão de Constantino sempre gerou discussões na história da Igreja. Todavia, independentemente de sua genuinidade, com certeza teve impactos no cristianismo. Podemos citar como consequências da virada constantiniana o uso de incenso no culto, das vestes litúrgicas e a oficialização do cristianismo como religião do império. Certo ou errado? Essa aqui, ela está errada só por causa do final dela. No final fala ali que ele oficializou o cristianismo como religião do império. Isso aqui é um erro e o pessoal faz muita confusão nisso. O que Constantino fez é tornar o cristianismo uma religião tolerada dentro do império. Então, até Constantino, o cristianismo era uma religião proibida no Império Romano.
Constantino permite que o cristianismo existe, que a igreja exista dentro ali da legalização, né, da legalidade do Império Romano. Quem vai oficializar o cristianismo como religião do Império, ou seja, vai tornar o Império Romano um Império cristão, é Teodósio, algumas décadas depois da morte de Constantino. Então o pessoal faz muita confusão. Essa aqui está errada por conta desse final ali. Pergunta número 6. O monasticismo cristão de Pacômio é caracterizado por A. Uma vida de devoção solitária, oração incessante, serviço comunitário e rejeição às paixões da carne. B. Uma vida baseada no encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. C. Uma vida de devoção em conjunto, serviço cristão, intercessão e adoração incessantes e renúncia do estilo de vida mundano. Ou D. Um estilo de vida baseado no voto de Nazireu do Antigo Testamento. Qual que vocês acham que seria ali? Lembrando que a gente falou que existem dois tipos de monasticismo. A gente tem o monasticismo do Antão, né, de Santo Antão do Deserto, e o monasticismo de Pacômio. Eles têm uma diferença entre si. C? Isso aí. Então, o monasticismo proposto por Pacômio era dos monastérios, dos mosteiros, né, uma comunidade de monges que vão viver essa vida de devoção em conjunto, vão se servir mutuamente ali, e principalmente essa questão de intercessão e adoração incessantes. Ok? Então, a 7. Por que o arianismo foi condenado como heresia no concílio de Nicéia? Foi um dos últimos assuntos que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre os concílios ecumênicos e a gente falou que tinha um cara lá, um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ário, que ele ensinou, né, algo que o bispo dele olhou e falou: olha, isso aí é uma heresia, isso aí está atacando um dos fundamentos da nossa fé. Aí vai ter o concílio de Nicéia e eles vão declarar que o arianismo, ou seja, a doutrina de Ário, era uma heresia. Por quê? A gente viu lá que a discussão girava em torno do Logos, do Verbo de Deus. Se o Verbo de Deus é Deus ou não. Lembrando sempre que às vezes a gente olha essas discussões e a gente acha que é muito fácil de responder. Está lá em João, gente. O Verbo era Deus. Mas a gente tem que lembrar que na época os recursos não eram assim. E se a gente hoje tem a disponibilidade de pegar a Bíblia, abrir no Evangelho de João e dizer, não, o Verbo era Deus, é porque ao longo de todos esses séculos, isso foi sendo discutido, a Bíblia foi sendo conservada para que chegasse até nós. Então, não é, às vezes, do nosso ponto de vista, é tão simples umas discussões deles, mas a gente tem que entender a realidade da época. Eles não tinham acesso a tantos recursos teológicos e bíblicos como a gente tem hoje. Normalmente, cada igreja tinha um evangelho e é isso, porque ou uma carta. Então, a igreja de Corinto tinha as cartas de Paulo para eles. Eles não tinham acesso às cartas de Pedro, por exemplo, ou às cartas de Tiago. Não, eles recebiam as cartas que foram enviadas para eles. Então, por isso que às vezes tem essas discussões. E o Ário, ele ensinava justamente que o Verbo, na concepção dele, não seria Deus eterno como o Pai. Então, é o que a gente chamaria de uma subordinação extrema de Jesus a Deus Pai. O Filho seria uma criação de Deus, não seria eterno como Deus Pai. E por isso, o arianismo vai ser condenado como heresia em Nicéia, né, por ele estar negando, de certa forma, a divindade de Jesus, ou relativizando a divindade de Jesus. Ok? Por isso ele é condenado como heresia. Beleza? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida da aula passada, dos materiais complementares? A gente teve os podcasts, os vídeos e a declaração de fé, a leitura, né, da declaração de fé de Calcedônia para fazer. Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre Igreja Medieval. Hoje a gente vai falar, então, sobre a Idade Média, né, que é um período que vai ser chamado, como eu disse, vai ficar conhecido posteriormente como Idade das Trevas. Né? E por que acabou recebendo esse nome? E para a gente falar de Igreja Medieval, a gente precisa entender o que é o papado, porque o papado
ele é responsável por muito dos desenvolvimentos que houve na Igreja, principalmente na sua parte ocidental, durante a Idade Média. Então, assim, né? Vamos primeiro aqui no nosso sumário. Então, a gente vai falar sobre as Sés Apostólicas, a queda do Império Romano do Ocidente, o papado e a corrupção na Igreja, o monasticismo beneditino e a nossa conclusão. O que é que acontece, né? Para quem não sabe, a tradição católica romana, né, a igreja que nós hoje chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai defender o quê? Que o papado é uma instituição divina. O próprio Cristo instituiu durante seu ministério terreno e Pedro é o primeiro papa. A partir dele eu tenho uma linha de sucessão que chega até hoje com o Papa Francisco. Então essa linha histórica ininterrupta, desde Pedro até Francisco hoje em dia. E por que eles defendem isso? Né? A gente vai entender da onde que surgiu. E, assim, o que é que eu quero adiantar com isso? É que a gente não pode simplesmente rejeitar uma ideia por ela ser de origem, né, estar em uma tradição diferente da nossa. A gente tem que entender por que eles pensam assim e, historicamente e biblicamente, faz sentido isso ou não. Esse é o meu primeiro ponto que eu queria antes de entrar propriamente nos tópicos da aula. A gente não pode rejeitar uma ideia, qualquer que seja, simplesmente por ela não ter origem ou ela não fazer parte da nossa própria tradição. Nós sempre temos que buscar entender por que o outro pensa da forma que pensa e quais as origens disso. E a questão, quando a gente fala de papado, é que, historicamente, é muito difícil a gente provar essa ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Porque até nessa ideia de sucessão ali de bispos, porque a gente viu, já entrando na nossa parte ali das Sés Apostólicas, a gente viu que a igreja, ali no período primitivo, ela não tinha uma forma única de organização. As comunidades cristãs, elas se organizavam de acordo com as suas necessidades comunitárias e de acordo ali com o contexto onde elas estavam inseridas. Era muito influenciado pela cultura. E no caso da igreja de Roma, por incrível que pareça, ela era uma igreja de maioria judaica. Então, ela vai refletir a característica, a organização do judaísmo. E a gente comentou que a sinagoga ela se organiza como? No Sinédrio, é um conselho de anciãos. E, muito provavelmente, a Igreja de Roma também se organizava assim no seu começo, ali no século I. Ela não possuía um único bispo ali, ela possuía um colégio do que a gente chama de presbíteros bispos. Então, não tinha muito clara ainda ali essa separação do que é bispo e do que é presbítero naquela época. Então, ela era, muito provavelmente, governada, na verdade, por um colégio de bispos presbíteros, não por um bispo só que se sobressaía aos demais. Essa estrutura do que a gente chama de monoepiscopado, ou seja, um único bispo, só vai se estabelecer em Roma lá para o começo do século II, nem no final do século I, no começo do século II. Por isso que é muito difícil nós sustentarmos essa ideia de que Pedro teria sido o primeiro papa e, a partir dele, vários. Fora que os registros que nós temos, através dos pais da igreja, de quem teriam sido os bispos de Roma depois de Pedro, eles divergem entre si. Então, por exemplo, nós falamos na aula passada sobre Clemente de Roma, que foi discípulo de Paulo e foi bispo em Roma, de fato. Nós temos uma lista que vai dizer que depois de Pedro, quem foi o bispo de Roma foi Linus, que também é citado no Novo Testamento por Paulo. Aí depois dele foi Anatólio, e aí depois foi Clemente. Então essa é uma lista. Aí a gente vai ter outro pai da igreja que vai dizer que não, que foi de Pedro direto para Clemente. Ué, qual que está certo? Foi Pedro e depois Clemente, ou teve outras duas pessoas antes de Clemente ser bispo de Roma? Porque justamente porque provavelmente eles foram bispos todo mundo ao mesmo tempo. Então Lino, Anatólio e Clemente foram bispos em Roma ao mesmo tempo, porque Roma se organizava dessa forma, num colégio de bispos, tinha mais de um bispo. Ok? Deu para entender isso. Então, por isso que é muito difícil, historicamente, a gente defender essa ideia do papado como sendo uma coisa de origem apostólica que existiu desde sempre. A gente entende, então, que ele seria uma construção histórica. E como que se deu essa construção? A igreja, então, ela adotou esses sistemas que a gente chama, né, da divisão tríplice de ofícios, onde eu tenho um bispo que vai supervisionar uma região, normalmente limitada a uma cidade. Então, eu tenho o bispo de Roma, o bispo de Antioquia, o bispo de Éfeso. Eu tenho ali essa cidade, que vai ser chamada de diocese ou bispado, e
esse bispo vai contar com o auxílio de um colégio de presbíteros ou anciãos que vão ali pastorear as comunidades participantes ali, né, que fazem parte da diocese desse bispo, e tanto um quanto o outro vão contar com a ajuda dos diáconos. Essa parte a gente falou na semana passada. Só que eu tenho igrejas que estão inseridas, né, dioceses, que estão inseridas em grandes centros urbanos. Então, é só pegar a Antioquia, por exemplo, a gente viu que era um centro cultural. Então, era gente do mundo inteiro ia lá, era uma capital, ali dentro da Síria. E essas cidades, querendo ou não, vão ser mais importantes para o cristianismo do que outras dioceses menores. Então, a igreja lá no interior de um estado, né, vamos trazer a nossa geografia de hoje, estamos pensando aqui no Paraná. Uma igreja lá no interior do Paraná não vai ser tão importante assim, tão relevante em termos de administração, de organização da igreja, do que numa igreja aqui de Curitiba. São igrejas diferentes, são igrejas de tamanho diferentes, com características diferentes. Consequentemente, ali trazendo esse exemplo, a igreja de Curitiba vai se destacar mais que essa igreja do interior do Paraná. Da mesma forma, naquela época, as cidades maiores acabavam se destacando mais, né, tinham mais relevância para o desenvolvimento do cristianismo. E por isso essas dioceses vão ser chamadas de arquidioceses ou arcebispados, que vem do grego arce, que significa principal. Então, são as principais dioceses, os principais bispados. E, então, os bispos dessas dioceses vão ficar conhecidos no Ocidente pelo nome de arcebispo, ou seja, os principais bispos, e no Oriente é interessante porque a gente já começa a perceber uma diferenças no desenvolvimento do cristianismo oriental e ocidental. No Oriente, os bispos das arquidioceses vão ser chamados de metropolitas, porque eles são os bispos das metrópoles. Até hoje, as igrejas orientais se referem aos seus arcebispos como metropolitas. Então, o que acontece? Eu queria também falar sobre isso, para a gente entender a ideia, então, de que era necessário instituir sedes universais da igreja. Por quê? Isso mostra realmente o poder do Evangelho. Jesus, gente, vamos parar para pensar, quem que foi Jesus? Em termos assim, olhando humanamente falando, Jesus foi um judeu que nasceu, né, em Belém, ali viveu em Nazaré. Ele era filho de um carpinteiro, ok? Ele pregou só 3 anos da vida dele. Ele morreu crucificado, que era o destino dos piores criminosos de Roma. E, em torno de 100 a 200 anos depois da sua morte, a mensagem dele, né, ou seja, nós tínhamos cristãos desde Londres, que fica nas Ilhas Britânicas, na Europa, no Ocidente, até a China. Gente, não faz sentido humanamente falando. O budismo não cresceu tão rápido. O Islã, como a gente vai falar hoje, não cresceu tão rápido. Hoje, o número de muçulmanos está batendo o número de cristãos. Quantos anos depois de Maomé? Isso, humanamente falando, isso não faz sentido. Então, nós tínhamos ali, já no século II, no século III, cristãos de Londres até a China. É uma igreja muito grande para eu cuidar. É muito difícil manter a unidade dessa igreja, até porque ela está em culturas totalmente diferentes, e isso mostra, mais uma vez, a diversidade do cristianismo. O cristianismo nas Ilhas Britânicas era muito diferente do cristianismo lá na China. E como que eu vou manter unidade entre igrejas, entre comunidades cristãs tão diferentes? É preciso, então, estabelecer sedes universais para essa igreja. É preciso estabelecer igrejas de referência, dioceses que sirvam de referência para essa igreja católica, essa igreja universal, mundial, né? Por isso, essas igrejas, então, ao longo dos concílios ecumênicos, eles não trataram só de questões, né, que a gente chama de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né, da pessoa de Deus. Eles também vão tratar de questões administrativas. Eles vão organizar a vida da igreja em todo o mundo. E eles vão estabelecer 5 sedes universais, então, que vão ser elevadas, vamos dizer assim, que vão ser chamadas de patriarcados. Então, é uma região administrativa maior do que a diocese. Então, eu tenho a diocese, eu tenho um conjunto de dioceses
que vão estar sob a supervisão de um patriarca. Então, ali isso vai ser chamado de patriarcado. E são 5 igrejas, ou 5 patriarcados, sendo que 4 deles ficavam no Oriente e um deles no Ocidente. Eles foram organizados, então, da seguinte maneira. Então, em quinto lugar, nós temos a Igreja de Jerusalém. É meio óbvio porque dela ter sido escolhida, né, para fazer parte dos 5 patriarcados, já que ela é o berço da fé cristã, né? Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, então faz sentido que essa igreja seja escolhida para ser um dos 5 patriarcados. Em quarto lugar, a gente tem a Igreja de Antioquia. Antioquia, como a gente falou, era um centro político e religioso, então ele era importante não só em termos da história da igreja, mas também da história civil ali da Síria, era uma capital, e, historicamente falando, segundo o relato do livro de Atos, foi o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Além disso, Pedro, o apóstolo Pedro, a gente tem registros históricos através dos pais da igreja de que Pedro teria sido bispo de Antioquia durante 7 anos, mais ou menos, da sua vida. Então, Pedro sai de Jerusalém, quem assume a liderança da igreja de Jerusalém é Tiago, irmão de Jesus, e ele vai para Antioquia e ele pastoreia, né, ele exerce o episcopado dessa igreja durante 7 anos antes de ir para Roma. Ou seja, a igreja de Antioquia tem uma relação histórica com o apóstolo Pedro, e querendo ou não, Pedro é uma figura muito importante para o cristianismo primitivo, né? Ele é um dos grandes nomes da igreja primitiva, e por isso, então, Antioquia vai receber essa importância por conta da sua ligação com Pedro, e ela também vai ser o centro de uma das 2 grandes escolas de teologia. Só que, assim, só para deixar claro, quando a gente fala nesse contexto aqui de escola de teologia, não é, por exemplo, isso aqui que a gente está tendo agora. Um prédio, uma instituição de educação onde as pessoas vão e aprendem, no caso aqui, teologia. Quando a gente fala de escola nesse contexto, a gente está falando de escola de pensamento ou de corrente de pensamento. Quem chegou a ler os posts do Lucas Gesta, que eu compartilhei ontem, ele fala lá que eu tenho 2 escolas, a de Antioquia e a de Alexandria. A escola de Antioquia é nesse sentido, escola de pensamento teológico. Ela vai ser uma escola, né, uma corrente de pensamento que vai enfatizar muito mais as 2 naturezas de Cristo. Então, é sempre essa ideia do Logos e do Jesus humano, dessa interação entre as 2 naturezas, que, né, posteriormente vai acabar resultando num cisma, mas essa ideia ali vai ser um grande centro de produção teológica, é isso que eu quero dizer. Em terceiro lugar, a gente tem a igreja de Alexandria, que já é no Egito ali, e também vai ser ser um dos centros de produção teológica ali. Há quem diga, inclusive, que a teologia cristã nasceu em Alexandria, porque realmente vai ser um centro de produção teológica muito grande. E aqui, escola de teologia, no caso de Alexandria, já tem 2 sentidos. Tem esse sentido de corrente de pensamento, que já vai ser uma interpretação, vamos dizer assim, da Bíblia, de enfatizar a única natureza do Deus encarnado. Essa expressão vai ser muito comum ali, mas não é só isso, não é só no sentido de ser uma escola de pensamento, é no sentido de ter uma escola de teologia mesmo, um seminário, vamos dizer assim, que é a escola catequética de Alexandria. Só um parênteses, catequético, catequese, a gente não está muito acostumado com esse linguajar, né, no nosso contexto mais evangélico, mas catequese vem do grego, que significa instrução. É simplesmente isso. Se a gente for pegar o original grego, essa palavra aparece na Bíblia. Então, por exemplo, quando fala de Apolo, é dito que Apolo era um homem instruído na palavra de Deus. Ali é catequizado no grego. Então, era um homem catequizado na palavra de Deus. E a gente vai ter na igreja de Alexandria ali essa escola catequética de Alexandria, que vai formar vários teólogos, vários bispos que a gente tem, que vão ser importantes ao longo até dos concílios ecumênicos, nas discussões teológicas, por exemplo, Orígenes e Cirilo de Alexandria. Além, claro, de que ela também tem relação meio que indireta, vamos dizer assim, com Pedro, porque a gente até comentou que quem é considerado tradicionalmente o fundador da igreja de Alexandria é Marcos, que era discípulo de Pedro e que, segundo a tradição ali copta, né, do Egito, ele teria sido quem pregou o evangelho
no Egito e fundou a igreja, tanto que eu até falei que ele vai ser chamado de apóstolo do Egito e toda a África, né? Em segundo lugar, a gente tem a igreja de Constantinopla. Essa é a mais recente de todas, querendo ou não, e ela foi fundada ali sobre a antiga cidade de Bizâncio. Ali, hoje é Istambul, a capital da Turquia, e é bem interessante porque Constantinopla está entre o Ocidente e o Oriente. Então ela nem é uma cidade oriental e nem ocidental, ela está no meio dos dois ali. E, como eu disse, foi estabelecida ali sobre a antiga Bizâncio por Constantino, e ela vai produzir diversas liturgias. Nós, inclusive, chegamos a ver um trechinho de uma delas, que é a liturgia de São João Crisóstomo, que é seguida até hoje pelas igrejas ortodoxas bizantinas. A igreja de Constantinopla vai receber, junto com a igreja de Roma, a primazia em honra. E esse conceito aqui, ele é muito importante para nós entendermos o papado, né, que é a nossa primeira igreja ali, dentro dos 5 patriarcados, é a igreja de Roma. Então, Roma vai receber a primazia em honra, junto com Constantinopla, mas ela acaba tendo um prestígio até maior do que Constantinopla, porque Pedro vai ser, como eu disse, bispo dessa igreja, mas no final da sua vida ele sai de Antioquia, na Síria, e vai para Roma, na Itália, né? Hoje é Itália. Então, ele pastoreou essa igreja, a igreja de Roma, no final da sua vida. Nós temos um testemunho interno aí, até dentro da própria Bíblia, na segunda carta de Pedro, e ele foi martirizado lá. Gente, martírio é muito importante para a história da igreja. Como Pedro foi martirizado lá, Roma recebe uma importância muito grande na história do cristianismo. E, além disso, então a gente já tem uma ligação com Pedro, que é uma figura central para o cristianismo primitivo. Além disso, Paulo também vai estar relacionado a essa igreja. Se a gente pegar as cartas do Novo Testamento, a carta aos Romanos é a mais densa, é a maior em termos de teologia. Paulo fala muito da sua teologia na carta aos Romanos, justamente porque ele está apresentando o evangelho que ele prega. Porque Paulo tinha interesse em ir para a Espanha, né, pregar o evangelho entre os espanhóis, só que ele precisava de recursos, né? Como que ele vai conseguir esse recurso? Ele recorre à igreja de Roma, que era uma grande base missionária. Assim como a igreja de Antioquia também era, a igreja de Roma é uma grande missionária, de enviar muitos missionários para diversos lugares ao longo de toda a história da igreja. E Paulo, ele precisa desse apoio financeiro de Roma, ele quer esse apoio, então ele vai e escreve a carta aos Romanos para apresentar, olha, é isso aqui que eu prego, e entre parênteses, é isso que eu quero pregar lá. Então, será que vocês podem me ajudar, né? Será que vocês podem ser a minha base missionária? Então, e Paulo também vai a Roma no final da sua vida, isso a gente tem bem registrado no livro de Atos, e ele morre lá, ele é martirizado lá, ou seja, nós temos os 2 maiores nomes do cristianismo primitivo ligados à igreja de Roma, que é Pedro e Paulo, né? Pedro, que vai ser chamado inclusive de o príncipe dos apóstolos, e Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Ou seja, tudo isso fez com que Roma sempre fosse reconhecida como uma igreja muito importante para o cristianismo, uma igreja muito honrada entre todas as outras. Por isso que ao longo dos concílios ecumênicos ela vai ser reconhecida como a primaz, a primeira em honra, a mais respeitada entre todas as igrejas. E o bispo de Roma, ou o arcebispo de Roma, vai receber o título de primus inter pares, que é a expressão em grego que significa o primeiro entre os iguais. Porque a ideia é que não tem diferenciação entre o bispo de uma cidade pequena, o bispo de uma grande igreja e os patriarcas. São todos, eles exercem o mesmo ministério, todos eles exercem as mesmas funções, só vai mudar o tamanho da igreja ou da região que eles administram. Então, eles são todos iguais, não importa qual o título que eles tenham, mas o bispo de Roma é o primeiro entre esses iguais. Então, ele não era superior aos demais bispos, mas ele era o mais respeitado de todos. Outro título que o bispo de Roma vai receber é patriarca do Ocidente. Ou seja, os concílios ecumênicos vão definir que o bispo de Roma, que a igreja de Roma, é responsável por toda a igreja ocidental. Toda a igreja ocidental, nas suas diferentes tradições, estava agora sob cuidado da igreja de Roma. O bispo de Roma, então, era agora pastor, né, basicamente, de todo o Ocidente. Ok?
E essa organização eclesiástica, né, dos 5 patriarcados vai ficar conhecida como pentarquia. Então, a pentarquia de patriarcados. Alguma dúvida quanto a essa parte? Deu para entender bem, creio eu. Vamos agora falar de um outro fato histórico que é muito importante para o surgimento do papado, que é a queda do Império Romano do Ocidente. A gente já comentou que na última aula que o Império Romano ele foi dividido em 2 partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Ocidente tinha capital em Roma, o Império do Oriente capital em Constantinopla. Então, a Igreja está se desenvolvendo no mundo inteiro. Ela está se organizando, as dioceses estão sendo estabelecidas, os patriarcas estão sendo estabelecidos, mas, politicamente, o Império Romano, na sua parte ocidental, está em crise. Né? A gente estuda isso, inclusive, nas aulas de história do ensino médio, do ensino fundamental, que Roma passou por uma crise muito forte ali no século V por conta das invasões dos bárbaros, né? O que são os bárbaros? São o povo do norte da África, da Europa, que são os alemães hoje em dia, né? Os escandinavos, todo esse povo que eles viajam, né? Vão descendo ali na Europa até chegar na Itália, que hoje é a Itália, né? E eles vão fazer muita pressão para acabar com o Império Romano. E eles vão conquistando novas terras, eles vão dominando as terras do Império Romano, vão tirando o seu poder e estabelecendo reinos próprios, porque esse era o sistema dos germânicos, né, dos bárbaros. Eles tinham, cada tribo tinha o seu rei. Então, conforme essas tribos iam conquistando ali as terras, eles iam estabelecendo seus próprios reis. Isso enfraqueceu muito o Império Romano, até que, por fim, eles invadem a cidade de Roma, saqueiam Roma, destroem, basicamente, a cidade de Roma, ou seja, o Império Romano do Ocidente caiu. Não existe mais Império Romano no Ocidente. Só que no meio disso tudo, uma instituição apenas consegue se manter dentro do Império Romano do Ocidente, que é a Igreja. A Igreja, mesmo em volta, em toda essa crise e tudo, ela consegue se manter. Só que eu não tenho mais imperador, porque o imperador saiu de Roma e foi para Constantinopla. Ele não quer nem saber mais de Roma, ele já desistiu, falou, eles invadiram, vocês se virem, aí minha parte eu fiz. Isso faz com que o bispo de Roma assuma funções dos governantes civis. A gente tem o registro de um papa, né, vamos dizer assim, de um bispo de Roma dessa época, que ele vai dizer que ele teve que se responsabilizar pelo pagamento do salário dos soldados. Porque o imperador foi embora, os soldados estavam querendo dinheiro, a cidade precisava de proteção. Aí o bispo de Roma falou, eu vou ter que pagar eles, né? Então, ele se responsabilizou, só que isso não era função dele, isso era função dos governantes civis, dos magistrados, do próprio imperador. Ou seja, a gente vai começando a ver essa interação do bispo de Roma com a política. Ele vai assumindo funções políticas. E a gente sabe que desde Constantino, Igreja e Estado andam juntas dentro do Império Romano. Quando Teodósio oficializa o cristianismo como religião do Império, isso só aumenta. Então, os imperadores, eles são todos os concílios ecumênicos que a gente viu e todos os outros que a gente considera 7. Todos eles foram convocados por imperadores. Não foram por bispos da igreja que disseram, precisamos discutir isso aqui. Não. Os imperadores é que chamaram, convocaram os concílios, enviaram cartas chamando os bispos para as cidades para discutirem teologia. Então a gente já vê essa interação. Os bispos vão aconselhar em assuntos civis. Então, antes do rei, do imperador, né, no caso, tomar uma decisão, ele vai chamar os bispos, vai pedir o conselho deles. Então já está muito mesclado. Só que ainda assim eram instituições separadas. E no Oriente vão continuar sendo separadas porque o Império Romano do Ocidente caiu. O Império Romano do Oriente continua lá com Constantinopla, eles estão se desenvolvendo. Eles vão ser chamados também de Império Bizantino, porque, né, Constantinopla era antes Bizâncio, então o Império Bizantino. Então, no Oriente, política e religião continuam como coisas separadas, mas no Ocidente não, mistura tudo. A gente vai surgir, então, uma instituição que vai juntar os poderes políticos, né, o poder temporal e o poder espiritual. E essa instituição recebeu o nome de papado. Então, essa é a origem do papado. Mas o que significa realmente esse termo e esse conceito?
Então, o termo papa, ele significa papai. Era uma forma carinhosa de chamar os pais na língua, tanto no grego quanto no latim. Em termos de igreja, do contexto eclesiástico, não era tipo um título de autoridade, como é hoje. A gente sabe, então, que falou de papa, a gente já sabe quem é. É o líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, uma figura de autoridade, um título de autoridade. No começo, não. Esse termo, papa, era uma forma, vamos dizer assim, carinhosa de eu me referir aos bispos. Tanto que antes do bispo de Roma tomar para si, entre aspas, começar a ser chamado de papa, o bispo de Alexandria já era chamado de papa. Até hoje o bispo copta de Alexandria, né, ou o patriarca copta de Alexandria, é chamado de papa. Porque não tem essa conotação que tem de título de autoridade. Não, é uma demonstração de afeto por aqueles que são os pastores da igreja. Só que o bispo de Roma, ele vai começar a tratar aquela primazia de honra que ele recebeu nos concílios ecumênicos como uma supremacia em autoridade. O que isso significa? Ele vai tentar se colocar acima dos demais bispos e dizer, olha, quem manda sou eu. Ah, está tendo problema lá, as igrejas não conseguem se resolver. Eu que vou dar resolver a situação, eu que vou dar a palavra final. Um caso, por exemplo, que a gente tem na história, é da data da Páscoa. Isso também mostra a diversidade que havia dentro do cristianismo. Algumas igrejas orientais, uma boa parte delas, comemorava a data da Páscoa num dia diferente das igrejas ocidentais, porque eles seguiam um calendário diferente. O bispo de Roma não gostou muito disso, porque ele queria que todo mundo seguisse o que era seguido em Roma. E ele vai chegar ao ponto, o Papa vai chegar ao ponto de excomungar essas igrejas orientais por não seguirem a data da Páscoa conforme era seguido na igreja de Roma. Então é nesse nível, ele vai querer, isso vai se intensificar muito mais, ele vai querer transformar essa primazia em honra em uma supremacia em autoridade. É eu que mando. E como já não tinha imperador mais no Ocidente, o império caiu, o que acontece é que ele vai cada vez mais assumir mais importância, vai ser mais relevante, mais necessário para a manutenção do Império Romano. E duas figuras, elas vão ser fundamentais para a gente entender, primeiramente, a origem do papado, como nós conhecemos hoje, e as consequências do papado, da doutrina do papado, para a igreja medieval, que é Leão Magno, ou o primeiro, e Gregório Magno, o primeiro também. Então vamos ver quem foram eles. Leão I, ele foi o bispo de Roma, então, o bispo romano, que vai defender o papado como nós conhecemos hoje pela primeira vez. Ele vai basicamente lançar as bases teológicas para se defender a ideia do papado. E com base em que ele vai fazer isso? Primeiramente, uma passagem que é muito utilizada até hoje, católicos romanos, quando se trata de papado, é a primeira passagem que ele vai citar, é Mateus 16, do 18 ao 19, que é aquela passagem, no contexto geral, Jesus pergunta para os discípulos quem o povo diz que eu sou. Eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, nanana. E aí Jesus pergunta para eles, e quem vocês dizem que eu sou? Pedro é quem se levanta e fala em nome dos outros apóstolos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado, você é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E, inclusive, o texto também vai dizer, vai continuar dizendo, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Então, Jesus está se dirigindo a Pedro, e ele diz, olha, você é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja, e eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tanto que eu esqueci de trazer a imagem, mas uma das principais estátuas que a gente tem de Pedro, ele é representado segurando duas chaves, por conta disso. A maioria dos ícones, das imagens que a gente tem de Pedro, ele vai estar sempre associado a as duas chaves ali, ou alguma chave, porque ele teria recebido então do Cristo
as chaves do reino dos céus. E a segunda passagem é João 21, do 15 ao 19, que é aquele que a gente chama da... Como é que a gente fala? Da restituição de Pedro, da restauração de Pedro, que é aquela conversa, né, de Jesus com Pedro ali, onde ele pergunta, tu me amas? Sim, tu sabes que te amo. Né? Então, essa discussão ali, nas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro, né, se tu me amas, Jesus diz, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, a partir desses 2 textos, Leão Magno vai defender que o bispo de Roma, como sucessor de Pedro, né, como sucessor de São Pedro, e ele de fato é, historicamente falando, Pedro foi bispo de Roma, consequentemente, os bispos de Roma posteriores a ele são sucessores dele. Isso é inegável. Só que ele vai defender isso numa ideia, num sentido mais espiritual. Ele vai dizer, como os bispos de Roma são sucessores de São Pedro, e Pedro morreu em Roma, porque aí talvez se levante, como se levantou ao longo da história da igreja, mas Antioquia, Pedro também foi bispo de Antioquia. Então o sucessor do bispo de Antioquia também é sucessor de Pedro. Então por que só o bispo de Roma tem esse poder, essa prerrogativa? E aí a resposta, né, que a Igreja Católica Romana vai dar é justamente que não. De fato, Pedro foi bispo em Antioquia e tudo, mas ele morreu em Roma. Então foi em Roma que ficaram as chaves do reino. Consequentemente, o bispo de Roma é que detém essas chaves. E Leão, então, ele vai colocar a Igreja de Roma num patamar superior às demais igrejas, e ele vai, né, querer ser reconhecido como um bispo universal, ou seja, um bispo sobre toda igreja cristã no mundo. Ele, como eu disse, ele vai querer mandar em tudo, né? Eu que mando e é isso. Justamente com base nessa ideia de que, como sucessor de São Pedro, o bispo de Roma é chamado a pastorear não só a igreja de Roma, mas todo o rebanho de Cristo, e de que ele é quem detém a chave do reino dos céus. As igrejas orientais vão ter muita rejeição a essa ideia até hoje, tanto que na próxima aula que a gente vai ver ainda hoje, a gente vai falar do cisma do Oriente. Essa é uma das causas do cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, porque elas não vão aceitar essa ideia, porque eles sabem que historicamente isso nunca existiu essa ideia de papado na história. A igreja foi organizada nos 5 patriarcados, então o bispo de Roma não governa sozinho, ele tem 5 patriarcas, mais todos os bispos governando a igreja junto, e isso é muito próprio do cristianismo oriental. Ele vai defender muito a ideia de que um bispo não pode mandar sozinho, não importa de que cidade ele seja, de que a que apóstolo ele seja sucessor. A igreja é corpo de Cristo, então a igreja, como um todo, é quem trata de questões doutrinárias. Não é porque um bispo de Roma falou que tal doutrina é heresia e essa daqui que está certa, que toda a igreja vai seguir agora. Não, porque a igreja funciona como um corpo vivo, um organismo vivo. É preciso que haja um consenso geral. Um bispo não pode se colocar acima dos demais. Por isso que elas vão rejeitar. Já no Ocidente, isso não vai ter tanta resistência a essa ideia, justamente porque, como a gente viu, o bispo de Roma já era patriarca do Ocidente. Então, ele já era visto como pastor da igreja ocidental, de toda a igreja ocidental. Então, para eles não era tão difícil aceitar essa ideia do bispo de Roma como um bispo universal. E, apesar disso tudo, e esse finalzinho aqui tem até na apostila, isso é muito importante nós entendermos. Não é porque certas figuras históricas cometeram erros na sua doutrina, e a gente vai falar dos próprios reformadores que cometeram muitos erros, de avivalistas que cometeram muitos erros em termos de doutrina, que a gente tem que rejeitar tudo que eles fizeram. Leão I, mesmo defendendo essa ideia do papado, ele foi um grande teólogo, é considerado um dos maiores teólogos, né? Não é à toa que ele vai ficar conhecido como Leão o Grande. E, além disso, ele vai ser um defensor da fé apostólica, da fé ortodoxa, no Concílio de Calcedônia. Então, quando estavam dizendo que em Jesus só tem uma natureza divina, porque a humanidade foi absorvida na divindade, deixou de existir, Leão I vai dizer negativo, não é isso que os apóstolos nos ensinaram. Os apóstolos nos ensinaram que Jesus é Deus e homem. A natureza humana não deixa de existir em momento nenhum. Então, ele é um grande defensor da fé apostólica, da fé ortodoxa no Concílio de Calcedônia. E se Leão I é importante para a gente entender como surgiu a ideia de papado e, né, lançou as bases teológicas sobre a qual seria construído o papado, Gregório I já é importante para a gente entender o desenvolvimento do papado ao longo na Idade Média e o impacto do papado
sobre o cristianismo ocidental, principalmente. Quem que era Gregório? Ele era um monge da igreja que vivia, em Roma, e ele era muito popular na cidade, ou seja, todo mundo gostava de Gregório. Por quê? Porque Gregório era uma pessoa muito humilde. Ele incentivava muito a questão de cuidado com os pobres, ele combatia muito uma vida de luxo, ele era uma pessoa muito caridosa, muito amorosa, de fato, com as pessoas. Então, todo mundo em Roma gostava de Gregório. Então, quando o bispo de Roma morreu, e o povo foi atrás de Gregório, falou, você que tem que ser bispo agora, porque todo mundo gosta de você que deveria assumir. Ele não queria muito, mas com muita insistência eles acabam convencendo, e Gregório assume, então, como o novo Papa. E o papado dele vai ser muito positivo em muitos sentidos para a igreja, porque ele vai combater essa vida de luxo que já era vivida entre muitos membros do clero e nas igrejas, então, igrejas muito que a gente vê até hoje, igrejas de ouro. Gente, tem igreja que tem crucifixo de ouro. Para que isso? Entendeu? O altar todo de ouro e tudo, e aí ele vai combater muito esse luxo nas igrejas e essa vida de luxo também vivida entre o clero, principalmente. Ele vai criar, vai fazer muitos trabalhos de caridade, então, de auxílio aos pobres, ou seja, ele é muito positivo. Inclusive, Gregório ele caminha muito na contramão do papado, de certa forma, porque quando a gente vai ter nesse período em que Gregório era papa, o bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, ele vai querer se colocar como patriarca ecumênico, ou seja, o patriarca universal, algo muito parecido com o que Leão Magno estava tentando fazer também. E Gregório vai ser o primeiro bispo, primeiro patriarca a se levantar e dizer negativo, não é assim que funciona. Não tem isso de um patriarca, de um bispo acima dos outros. A gente governa a igreja juntos, então em igualdade. E ele, inclusive, isso mostra também a humildade de Gregório, ele se apresentava como servo dos servos de Deus. Então, ele era uma pessoa realmente muito humilde, e ele vai ser considerado, inclusive, eu não lembro se é por João Calvino ou por Lutero, como um dos últimos bons papas que a gente teve na história. Porque, de fato, ele foi uma pessoa muito boa e, além de um grande teólogo, assim, o ministério pastoral de Gregório é muito evidente. Ele era um grande pastor, de fato. Só que, justamente por conta dessa admiração que todo mundo tinha por Gregório, acaba que tudo que ele falava era aceito muito tranquilamente. Então, se Gregório falou, está falado, Ele não vai ensinar alguma coisa errada. E o problema disso é que Gregório ele acabava considerando certas falas dos pais da igreja, certas interpretações da igreja, que eles mesmos admitiam, era uma opinião pessoal minha, é a forma como eu entendo. Porque a gente tem que saber, a gente tem que perceber que existem textos da Bíblia que são difíceis de interpretar e que vão gerar discussão. Qual que é o real significado desse texto? E os pais da igreja, assim como nós hoje em dia, vão especular, vão dar a opinião deles. Não, eu acho que esse texto significa isso, isso e isso. Só que, do ponto de vista deles, eles estavam especulando, eles estavam propondo uma possível interpretação. Para Gregório, ele olhava aquilo e falava, é verdade absoluta. Então, se eles falaram, está falado. Então, é verdade. E é assim que vai acabar surgindo a doutrina do purgatório, que a gente vai falar melhor nas próximas aulas. Porque Agostinho, Santo Agostinho, falou, a partir de diversos textos bíblicos, de que ele entendia, e isso era uma opinião pessoal dele, ele deixou isso muito claro, que havia uma ideia de purificação final dos crentes antes deles desfrutarem de fato do paraíso. Porque, baseado no texto de Apocalipse, lá que diz que nada impuro entrará no céu. Então, mas ele falou especulando, eu acho que existe isso. Gregório vai olhar aquilo e ele vai defender, então, como verdade, e a partir daí vai se desenvolver a doutrina do purgatório. Ou seja, isso é um ponto negativo do papado de Gregório. E depois da morte dele, gente, foi só ladeira abaixo. Os próximos papas foi um pior do que o outro. Vai ter gente brigando para virar papa. Vai ter gente... A gente vai ver isso melhor na próxima semana, sobre a aula de reforma protestante, mas vai virar uma disputa de poder muito grande. As pessoas vão começar a comprar cargo eclesiástico. Então, um diácono, por exemplo, ele quer virar presbítero, que no Ocidente, inclusive, também reflete essa característica de
de paternidade espiritual nesse sentido que a igreja sempre teve. Então, o bispo é papa e o presbítero é o quê? Padre. Pai também. Então, daí que vem essa ideia, muito desse olhar para os pastores da igreja como pais espirituais do rebanho de Cristo. Então, se um diácono queria virar padre, o que ele fazia? Em vez dele ir se preparar e esperar que a comunidade, porque por um bom tempo a gente teve a questão da comunidade, ela participava da escolha dos seus líderes. E aí, só que aí, a partir desse ponto, o que acontecia? Ele ia lá e comprava. Tipo, ó, eu quero ser pároco, né, que a gente chama, ou seja, o padre da paróquia tal. Ele dava um dinheiro e ele virava padre daquela igreja. Ou então um bispo, não quer ser só bispo, minha diocese é muito pequena, eu quero aumentar meu poder, eu quero ser bispo de uma grande diocese, de uma diocese importante. O que eu faço? Eu pago para virar ser bispo. E assim vai essa compra de cargos eclesiásticos, ou seja, o ministério ele passou a ser uma forma de enriquecimento, uma forma de ganhar poder. E isso é muito consequência do papado. E então a gente vê que realmente o papado foi, direta ou indiretamente, causador de muitos problemas ao longo da história da igreja. E eu trouxe aqui a foto, esse é Leão Magno, ou São Leão Magno, né? E ele é muito importante para a nossa história. Só para a gente concluir, essa parte é bem rapidinha. A gente vai falar então sobre monasticismo beneditino. Na última aula a gente falou sobre os monges orientais, né? A gente falou sobre Pacômio, sobre Antão, sobre o início dos monastérios, dos conventos, mas no Ocidente a gente tem um desenvolvimento de uma vida monástica bem diferente do Oriente. Por quê? O monasticismo ocidental vai estar ligado com São Bento, né? São Bento de Núrcia, que ele viaja até o Oriente, ele tem contato com os monges orientais, só que ele acha os monges orientais muito rigorosos. Então, na visão de Bento, ali, eles tinham umas práticas que não cabiam tanto assim, que eram exageros mesmo, não era necessário aquilo. Então, ele vai voltar, ele vai fundar comunidades monásticas e vai escrever um conjunto de regras que deveriam, né, nortear a vida monástica no Ocidente. Por isso que vai ser chamado de a regra de São Bento. E os monges que vão seguir essa regra vão ser os beneditinos, justamente por isso. E eles vão ser muito influentes, vão ser uma força missionária muito grande no Ocidente durante a Idade Média, mas também vão ser grandes promotores do papado, né? Eles vão propagar a autoridade do Papa em todo o Ocidente cristão. Mas também vão realizar pequenas reformas na igreja. Então eles vão combater muito idolatria, sincretismo. Então, quando o povo começava a inovar muito, esses monges beneditinos chegavam e falavam: peraí, vamos com calma. É isso que a igreja crê? É isso que os apóstolos ensinaram? Acho que não, né? Vamos revisar isso. Eles vão ser promotores em toda a Idade Média de pequenas reformas. Então, para a gente concluir, aqui é o São Bento, é um vitral, no caso dele. A queda do Império Romano, ele vai impactar realmente profundamente a igreja no Ocidente, principalmente, porque nesse contexto vai surgir a instituição, vamos dizer assim, eu considero a instituição basilar da Igreja Católica Apostólica Romana que nós conhecemos hoje. E aqui cabe um parênteses do porquê. Como que surge, então? Se a gente falou que Igreja Católica não é a mesma coisa que Igreja Católica Apostólica Romana. Quando que a gente pode dizer, então, a partir daqui, a gente pode começar a falar de um catolicismo que não é só, né, nesse sentido mais geral, mas é um catolicismo romano. Quando que a Igreja Católica, nesse sentido de universal e unida, se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Na minha opinião, baseado no que eu já estudei, eu diria que é a partir aí do século V, com Leão Magno, quando surge o papado, é que a gente pode falar de Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, não. Então, não foi Constantino que fundou a Igreja Romana, foi ali, a partir do século V, com Leão Magno. Com isso, também, o Ocidente vai se isolar cada vez mais do Oriente, as igrejas orientais vão ter tensões com as igrejas ocidentais, e o cristianismo, principalmente no Ocidente, vai ter uma fase muito sombria, realmente, que é a Idade Média, que a gente vai ver na próxima aula aqui, depois do intervalo.